A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Compliance Zero. A Compliance Zero é uma investigação que apura um esquema bilionário envolvendo o Banco Master. A ação mirou o próprio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, parentes e o investidor Nelson Tanuri. O foco é a emissão de títulos de crédito falsos e a criação de uma ciranda financeira que ocultaria o desvio de ativos, simulando empréstimos inexistentes que eram vendidos para outras instituições financeiras. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. A Justiça Federal ainda determinou o bloqueio no valor de 5,7 bilhões de reais. A operação foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, mas no meio do caminho deu uma confusão danada e um atrito violento com a Polícia Federal. E o mais bizarro de tudo, a Polícia Federal suspeita de vazamento. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história junto aqui comigo. Notícia do G1. Caso Master. PF bloqueou 5,7 bilhões e apreendeu 97 mil em espécie em operação. PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes dele nesta quarta-feira, 14. O objetivo é investigar suposto esquema de fraudes financeiras no banco. Vou te mostrar aqui algumas imagens, lógico, né? Mas eu quero te dar uma adiantada no que aconteceu. A Polícia Federal apreendeu durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada quarta-feira, 14, bens como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. Na decisão expedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foram determinados 42 mandados de buscas, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões, segundo a PF. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes federais encontraram também dinheiro em espécie. Até a última atualização dessa reportagem, R$ 97.300 em dinheiro tinham sido contabilizados. Os mandados da operação dessa quarta incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes de São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado. O cunhado foi preso e eu vou te mostrar aqui. O empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reage Investimentos, também estão entre os alvos. Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. Aqui eu trago para você mais imagens desse caso, de mais um desdobramento, né, do caso do Banco Master, que já dizem ser o maior escândalo financeiro da história do país. Como disse ontem o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad. Aqui a coleção de relógios, né? Dizem que a coisa era fantástica mesmo. Dinheiro vivo. E os carros, né? CNN Economia. Caso Master. Toffoli cita falta de empenho e cobra diretor da PF.
O ministro Dias Toffoli tinha determinado a operação há 2 dias atrás, mas, em sua determinação, impôs à Polícia Federal que a operação fosse realizada em 24 horas, coisa quase impossível de acontecer, né? Numa operação desse porte. Daí a reclamação do ministro do STF. CNN Brasil. PF evita embate e responde Toffoli nos autos do processo do caso Master. PF não quis briga com o ministro. Né? E olha isso que bizarro. CNN Economia. Galípolo vai à sede da Polícia Federal em Brasília para a reunião com Andrei Rodrigues, que é diretor da Polícia Federal. O que será que eles vão conversar, hein? CNN Brasil. Defesa diz que Vorcaro colabora com as investigações. Olha, o dia que o Vorcaro resolver fazer uma delação premiada, a República cai. É muita gente graúda envolvida com o Banco Master. Você já percebeu aí que as movimentações para abafar esse caso são gigantescas. CNN Economia. Olha essa daqui. Celular de Nelson Tanuri é apreendido em nova operação da Polícia Federal contra Vorcaro. Olha, esse Nelson Tanuri é um grande investidor, muito conhecido no mercado financeiro. Ele era acionista da Light. Lembra da Light de energia elétrica e tal? Para você ver o calibre destes empresários envolvidos com o escândalo do Banco Master. E imagina o que esse cara deve ter no celular dele. E olha, o Toffoli encerrando com chave de ouro, né? Revista Oeste. Toffoli manda lacrar materiais da investigação do Banco Master no STF. Isso mesmo que você escutou. Após ser convencido a realizar a operação, não sei por que cargas d'água, o ministro Dias Toffoli pediu que todo o material, as provas que foram encontradas hoje, fossem lacradas e entregues no STF para ele. É de lascar ou não é? Olha, dá uma olhadinha aqui, que história bizarra, é do G1. Caso Master. Toffoli determina que bens e documentos apreendidos pela PF sejam lacrados e armazenados no STF. PF realizou operação contra Vorcaro e pessoas próximas. Bom, isso daqui a gente já sabe, né? Na decisão sobre a nova fase da Operação Compliance Zero, realizada hoje, né? Que apura fraudes financeiras do Banco Master, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que todos os bens, documentos e materiais apreendidos pela PF sejam lacrados e armazenados na sede da Suprema Corte. Agentes da PF foram às ruas nesta quarta-feira cumprir mandato, né? Olha aqui a determinação do Toffoli. Determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão por mim anteriormente proferidas e aqueles resultantes do cumprimento da presente deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal até ulterior determinação, diz a decisão de Toffoli. A determinação de Toffoli de encaminhamento dos itens ao STF chamou a atenção de investigadores da Polícia Federal, que, segundo apurou a TV Globo, não poderá fazer perícia sobre o material apreendido. E o Toffoli disse que essa determinação era para proteger as provas. Ele vai proteger mesmo, né? Ninguém vai ver, só ele. Olha, a decisão do ministro Dias Toffoli em ficar com as provas recolhidas hoje pela Polícia Federal com ele, lá no Supremo Tribunal Federal, foi tão bizarra que até
O Leonardo Sakamoto, esquerdista e defensor, né, do regime e também do STF, criticou a decisão. Ficou puto da vida. Dá uma olhadinha. A minha avaliação é bizarrice mesmo. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela força policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. E tá de brincadeira, né? Tá muito de brincadeira, né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz, a polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcado, pegar os dados dos familiares, de tudo, e investigar. Do Tanuri, do Mansur, tudo, e investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu para tudo estar lacrado e para ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que ele está fazendo isso? Sabe? Ah, deu um pito público, a Polícia Federal não conseguiu colocar de pé a operação, e a operação foi um pouco antes do Zettel ter ido para Dubai, etc e tal. A Polícia Federal conversa com o Toffoli, se explique, pode até explicar diante da sociedade por que a operação não foi colocada no prazo dele. Agora, primeiro que dar um pito público não faz sentido, são duas instituições que ele pode até questionar e entender os resultados, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal, que está sendo extremamente diligente neste caso, que não está protegendo ninguém, ao contrário do que parece de outras pessoas, né? Ela está, na verdade, ela está cumprindo seu dever. E o que acontece é que a partir do momento, ou seja, não há nenhuma reclamação por parte de todo mundo que está acompanhando essa ação, essas operações, de algum desvio de conduta da Polícia Federal com relação a isso. Agora, há reclamações de muita gente com relação ao comportamento de outros membros do Estado brasileiro que vem colocando entraves para essa investigação, parecendo que estão querendo contribuir com a produção de uma pizza, né, com relação ao Banco Master, porque como a gente bem sabe, uma delação possível dos envolvidos no Banco Master seria a delação do fim do mundo. Olha, o que o Sakamoto falou, ele está coberto de razão. O que eles querem é uma operação abafa, e o Dias Toffoli ele tem todo o interesse em abafar isso daí. Não só ele, né? O Lewandowski, que já caiu fora por conta disso, muitas pessoas estão falando isso, que o motivo da saída do Lewandowski do governo também foi a sua proximidade com o Banco Master dele, do filho dele. Tem o ministro Alexandre de Moraes, a dona Vivi, mulher do ministro, todo mundo enrolado, né? E isso só começou, né? Não tem ainda muita coisa que a gente sabe. Dizem que a gente sabe só de um grão de areia na praia. Vamos esperar, né, para ver se isso vai para frente ou vai acabar em pizza. Olha, e o mais bizarro dessa história toda, dessa operação, é isso daqui, ó, a matéria do Metrópolis. Master. PF suspeita de vazamento em operação contra Vorcaro e Tanuri. Isso quer dizer que as pessoas foram avisadas que a operação aconteceria. PF apura possível vazamento na fase da Operação Compliance Zero após investigados terem sido encontrados em aeroportos. Olha o que diz aqui, ó. A possibilidade de vazamento da Compliance Zero é levantada dentro de uma ala da PF devido ao fato de que investigados nessa fase da operação estavam em aeroportos. O cunhado do Vorcaro foi preso tentando embarcar para Dubai, especialmente o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, preso quando embarcava para Dubai em um jatinho. Olha só, Tanuri foi encontrado no aeroporto do Rio de Janeiro com embarque previsto para Curitiba, no Paraná. Os investigadores trabalham com algumas hipóteses que são tratadas de maneira reservada para não comprometer a averiguação do caso. E mais um desdobramento desse escândalo financeiro, já admitido por Fernando Haddad, o maior da história do Brasil. Teremos ainda muitos escândalos, porque ainda não conhecemos nem 1% dessa história. Mais uma triste história para o Brasil, país onde a corrupção
voltou a reinar. Obrigado por assistir o vídeo até o final.